Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,36%, mas ainda assim permanecendo abaixo da região de suporte perdida aqui no pregão anterior, em torno de 46.120 pontos. Então, um sinal positivo é o Ibov voltar aqui para cima. Já mencionei isso aqui ontem. Melhor ainda se voltar para cima ali num patamar em torno de 46.600 pontos. Seria mais interessante, uma demonstração de força por parte dos compradores, sem fazer nova mínima após a perda do suporte, sem fazer nova mínima em relação ao candle que perdeu o suporte ali anterior. Enquanto não fizer essa sinalização de alta que eu estou mencionando, mantém-se com viés de baixa, que pode levá-lo que seria o mais provável levá-lo para baixo dos 45 mil pontos, em busca de um suporte na faixa dos 44.100 pontos. PTR4 no pregão de hoje apresentou um leve candle de alta, um candle aí chamado de Harami ou Arami Cross, padrão de reversão dos candles, alta de 0,77%, esse padrão de reversão é padrão de alta. Uma primeira sinalização de uma possível compra seria a superação da máxima desse candle, comprar em 13,18 e trabalhar com stop aqui em R$ 12,89. Abaixo da mínima de todo o movimento. Então isso seria mais ou menos uma operação com stop aqui em torno de 2,3% e tentaria pegar pelo menos 2 vezes a 3 vezes o tamanho desse stop em termos aqui de objetivo, uma saída com lucro de uma operação ainda contra a tendência do gráfico diário. Então essa seria uma alternativa de entrada aí contra a tendência na Petro após o pregão de hoje, ficando um pouco mais maduro ali para gerar uma recuperação nos próximos pregões. Então vamos ver se ela confirma essa sinalização de alta a partir do próximo pregão. Vale 5. Pregão de hoje, queda ainda de 1,02%, quase chegando na região que eu já mencionei, 25,95 até 25,60. Então essa seria a faixa de preço que eu me interessaria um pouco mais. Então o ativo, se mantiver essa, ainda não estaria tanto interessado em compra de Vale. Mas se ela continuar essa movimentação para baixo aí, mais 1 a 2 pregões, buscando entrar nessa faixa de preço ali, já começaria a ficar um pouco mais atento para uma possível oportunidade de compra contra a tendência na Vale 5. Mais arriscado dentro do que eu já mencionei, que a tendência dela é uma tendência recente e o movimento de subida geralmente não dá para se aguardar algo tão forte para cima. Embraer 3, Embraer, a gente já vinha comentando nas últimas análises. No pregão de hoje ela testou o suporte ali de novo na faixa dos 20,18, gerou um candle de recuperação aqui pelo gráfico 60 minutos, optamos por uma compra em R$ 20,31, com stop em R$ 19,99 e um objetivo em R$ 21,27 na Embraer. Vamos ver como é que ela se desenvolve a partir do próximo pregão. SMLE3, que é uma ação que a gente permanece comprado em R$ 36,85, já fechou o segundo pregão. A nossa compra aconteceu aqui no pregão, nesse pregão aqui que eu estou apontando, o pregão da sexta-feira, dia 7/3. Então já tem 2 pregões que a ação não consegue deslanchar aqui um movimento de alta. Vamos ver como é que ela vai se comportar a partir do próximo pregão, mas eu já ficaria atento para uma possível saída perto ali do preço de entrada, que na realidade é a perda da mínima de hoje, 36,80, já seria para mim um primeiro sinal negativo dentro de uma posição que minha expectativa ainda seria de desenvolver um movimento um pouco melhor aí para cima. Caso o mercado mostre o contrário aqui através do gráfico, estaria mais disposto a abandonar a posição comprada. A IP3, IP Marcas, vai tentando anular sua tendência de baixa, depois de longa tendência de baixa já de médio prazo, longo movimento de baixa alcançando níveis de suportes importantes, fundos anteriores ali no gráfico semanal, na faixa dos 14,37. A ação bateu lá, gerou um candle de reversão na semana passada, chamado de piercing. Nessa semana já proporciona a superação da máxima da semana passada, o que é algo positivo. Se ela conseguir romper essa máxima aqui no gráfico diário, ela anula a tendência de baixa de curto prazo. Ela não chega a montar ainda uma tendência de alta de curto prazo, mas ficaria muito mais voltada a isso. Então superar os 15,45. Eu não entraria comprando rompimento aqui de topo anterior, mas eu ficaria muito mais disposto, já atento a esse ativo,
num provável uso dessa faixa de preço aí de 15,11, que ela ainda está batendo aí nessa faixa de 15,11 a 14,86, se ela passar a usar isso aqui nos próximos pregões, daqui a uns 4 pregões, por exemplo, isso aqui como suporte, ficaria mais de olho para compra em IP3. Cruz 3, falando em ativos aí que vão invertendo a tendência, a Cruz 3 conseguiu fazer isso. Alta hoje de 3,15%, formação de um pivô de alta no gráfico diário, apontando para os seus próximos níveis de resistência. O primeiro nível já está aqui logo perto desse fechamento, que foi de 21,30. O resistência está em 21,38 e o patamar um pouco mais significativo na faixa de 21,63. Então seriam esses os pontos de resistência aí agora para Cruz 3 nesse movimento de alta, que teria ainda, mesmo com essa resistência, ainda teria espaço aqui no preço ou no tempo para se estender um pouco mais esse movimento de alta dessa ação. Caso ela venha a recuar aqui até mesmo pelo intraday e use toda a região de rompimento que ela fez aqui na faixa ali de 20,85 como suporte, pode trazer uma alternativa de compra aí na ação. PMAN 3, ativo que está bem esticado para baixo no gráfico diário, no gráfico semanal, já são 12 semanas vindo aqui para baixo, encontrando um nível, no meu entender, de suporte na faixa dos 2,95, por volta de 2,95 identifica um suporte em cima dessa ação, um local onde pode trazer pressão compradora, frear a movimentação para baixo e trazer um repique de alta nesse papel, uma correção seja no preço ou no tempo. Ideal para compra contra tendência é correção no preço. E aí, para fazer compra contra tendência, não daria para fazer compra contra tendência ainda pelo gráfico diário, porque o stop ficaria muito grande. Se botar a superação da máxima de hoje, o stop ainda é 6,7%. Teria que arriscar pelo G60 e mesmo assim o stop é de 3%, de 2,6% a 3% ali no G60. Então ainda é uma operação arriscada nesse ativo. Se gerar um candle de indefinição nos próximos pregões, pode ser melhor aí uma entrada através de uma superação de máxima, quebrar a sequência de máxima descendente aqui pelo gráfico diário. Então um ativo que pode entrar aí num radar para quem gosta de fazer algumas operações aí contra a tendência. E para a gente fechar, Nato 3, Natura vem numa leve tendência de alta de curto prazo, mas a contrária, toda uma tendência de baixa de médio prazo. E o pregão de hoje proporcionou uma sinalização negativa. A ação tentou romper uma região de resistência proporcionada por fundos anteriores. Quando eu falo da tendência de alta, leve tendência de alta, essa formação aqui leve de um pivô de alta nessa ação, mas abaixo de pontos significativos de resistência. Então gerou um sinal negativo. A continuidade aqui dessa queda a partir do próximo pregão, que é a perda da mínima de hoje, traz uma expectativa um pouco mais negativa e principalmente se gerar topo descendente a partir desse momento no gráfico de 60 minutos, que poderia até trazer uma chance de uma venda aí na Nato 3 nos próximos pregões através de um topo descendente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.